Um bom dia, um grande bom dia, gente. Sejam todas bem-vindas e sejam todos bem-vindos para mais um Bora Ler a Bíblia nesta manhã de sábado, dia 2 de julho de 2022, 8h30 da manhã, onde nós vamos ler e estudar Deuteronômio capítulo 17. Vamos abrir então as Bíblias de vocês aí em Deuteronômio capítulo 17. É um capítulo rápido, é um capítulo não tem muitos detalhes assim, mas tem um ensinamento e uma lição valiosa aqui que depois eu vou falar para nós entendermos Apocalipse, uma baita de uma porção do Apocalipse tem a ver justamente com algo que é dito aqui em Deuteronômio capítulo 17, que é chave para a gente entender uma situação lá de Apocalipse. Se você não entende o que está acontecendo aqui, você não consegue entender o contexto de Apocalipse, e você não consegue sentir o drama, e você não consegue sentir a tensão do que está acontecendo por lá. Mas antes de começarmos então a leitura de Deuteronômio 17, vamos fechar os olhos, vamos fazer uma oração, vamos convidar o Espírito Santo para estar conosco. E aí então, na sequência, começamos a leitura. Oremos. Pai amado e querido, agradecemos por essa noite de descanso, agradecemos pelo despertar nessa manhã, agradecemos pelas bênçãos que o Senhor nos concede, a bênção de estarmos aqui vivos, respirando, com saúde, com paz, com tranquilidade, de termos um teto, de termos internet, de termos celular, de termos todas essas pequenas coisas, Pai, que muitas vezes a gente nem para pensar, mas que são bênçãos vindas de Ti, Pai. Agradecemos porque também temos esses momentos logo no começo da manhã, Pai, que nós separamos para abrirmos a Tua palavra, para a gente estudar, para entrar em contato contigo. E hoje nós vamos abrir em Deuteronômio capítulo 17. Que o Senhor seja conosco, que o Senhor invite o Santo Espírito para nos dar sua sabedoria, seu discernimento e inteligência, para que a gente possa entender o que a gente vai estudar aqui, Pai. Seja com todos aqui que estão acompanhando ao vivo e também os que estão acompanhando a gravação, tudo isso. Nós te pedimos e agradecemos por amor de seu santo nome. Amém. Bom dia, gente. Então ontem nós estudamos no capítulo 16 de Deuteronômio um pouco sobre as festas. Lembrando, né, gente, que tudo isso aqui a gente já estudou e nós já lemos lá atrás, em Levíticos, nós já lemos isso em Êxodo, nós já lemos em Números. O que está acontecendo agora? Por que está reprisando tudo? E a gente já falou que Moisés estava relembrando o povo de algo que eles precisavam ter vivos na memória. Foram 40 anos no deserto, 40 anos de muita treta, 40 anos de muita desavença, 40 anos de muita luta, e agora eles estavam prestes a entrar na terra prometida. E Deus tinha que relembrar todo o povo de algumas coisas, de algumas várias coisas, para eles não caírem em tentação e eles não se darem mal quando estivessem entrando na Terra Prometida. Lembrando que Deuteronômio é um grande discurso de Moisés que se passa no intervalo de 1 mês e meio, quase 2 meses, na fronteira leste. Eles estavam na margem leste do Jordão, olhando para o outro lado do Jordão, eles conseguiam ver ao longe a cidade de Jericó, aquela cidade murada, onde nós veremos como ver no livro de Josué, toda aquela história, enfim. Moisés estava relembrando o povo. Por isso que a gente está lendo coisas que nós já lemos e relemos tantas vezes ao longo aí do Pentateuco. Relembrar. Hoje, no capítulo 17, vamos continuar então um pouquinho do que a gente começou ontem, no finalzinho do capítulo 16, que era a advertência sobre idolatria. Então, peguem as Bíblias de vocês, se vocês ainda não pegaram, né? Abram em Deuteronômio capítulo 17, vão aí com uma caneta para grifar, para fazer suas anotações, que é sempre muito importante. Para um dia que você precisar voltar para o texto, você vai ter uma anotação ali que já que você nem lembrava que tinha feito, com insights que você nem lembra que tinha, que o Espírito tinha te dado. Então, vamos ali então abrir em Deuteronômio, capítulo 17. Eu vou começar a leitura na minha Bíblia, que está na Nova Versão Internacional. Começa assim: Não sacrifiquem para o Senhor, o seu Deus, um boi ou uma ovelha que tenha qualquer defeito ou imperfeição,
Isso seria detestável para ele. Lembra que eu falei também, né, de outras vezes que ele falou sobre isso, que era para ser perfeito. Como o povo de Israel agiu, né, agia lá na frente. Quando a gente for ver lá na frente, lá o povo já estava com o rei, os sacerdotes não estavam nem aí, oferecendo ovelha sem um olho, sem uma perna, completamente defeituoso. Eles simplesmente se deturparam. E aqui é reforçado de novo. 2, verso 2. Se um homem ou uma mulher que vive em uma das cidades que o Senhor lhes dá, forem encontrado fazendo o que o Senhor, o seu Deus, reprova, violando a sua aliança, e desobedecendo ao meu mandamento, estiver adorando outros deuses, prostrando-se diante deles, ou diante do sol, ou diante da lua, ou diante das estrelas do céu, e vocês ficarem sabendo disso, investiguem o caso a fundo. Se for verdade, ficar comprovado que se fez tal abominação em Israel, levem o homem ou a mulher que tiver praticado esse pecado à porta da sua cidade e apedreje-o até a morte. Bem de leve. Ai, ai. Pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, tal pessoa poderá ser morta, mas ninguém será morto pelo depoimento de uma única testemunha. As mãos das testemunhas serão as primeiras a proceder à sua execução, e depois as mãos de todo o povo. Eliminem o mal do meio de vocês. Eu já comentei sobre isso em uns capítulos anteriores que fala justamente sobre essa punição pesada, né, severa para todos que no meio do povo de Israel estavam começando a adorar outros deuses, fazer culto a deuses pagãos, ou como coloca aqui agora, né, adorar o sol, a lua, as estrelas, adorar as coisas criadas por Deus e não adorando o próprio criador dessas coisas, né? Mas nós já vimos e já conversamos sobre a severidade e discutimos possibilidades do porquê Deus ser tão severo a esse ponto de apedrejar a pessoa até a morte. Volta aí uns episódios anteriores aí. Eu acho que foi no capítulo 13, isso. Estamos no capítulo 17, volta 4 episódios aí. E aí vocês vão ver a nossa discussão sobre a severidade e a punição dessas pessoas. Verso 8. Se para os seus tribunais vierem casos difíceis demais para julgar, sejam crimes de sangue, né, assassinatos, litígios ou agressões, dirijam-se ao local escolhido pelo Senhor, o seu Deus, e procurem os sacerdotes, levitas e o juiz que estiver exercendo o cargo na ocasião. Apresente-lhes o caso e eles lhes darão o veredito. Procedam de acordo com a decisão que eles proclamarem no local que o Senhor escolher. Tratem de fazer tudo o que eles ordenarem. Procedam de acordo com a sentença e as orientações que eles lhes derem. Não se desviem daquilo que eles lhes determinarem, nem para a direita, nem para a esquerda. Mas quem agir com rebeldia contra o juiz ou contra o sacerdote que ali estiver no serviço do Senhor, terá que ser morto. Elimine o mal do meio de Israel. Assim todo o povo temerá e não ousará mais agir com rebeldia. Colocando aqui a autoridade do juiz e do sacerdote como autoridades máximas no povo de Israel. E isso seria até, sei lá quando, se o povo não quisesse, né, adotar o sistema de monarquia, olhando para o lado, como Deus já vai prever aqui, cara. Olha que interessantíssimo aqui agora. Verso 14, olha só. Eles nem tinham entrado na Terra Prometida. Eles nem tinham se organizado ainda como sociedade nas cidades da Terra Prometida. E Deus já estava alertando para eles já. E olha só. Verso 14. Se quando entrarem na terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá, tiverem tomado posse dela, e nela tiverem se estabelecido, vocês disserem, queremos um rei que nos governe, como tem todas as nações vizinhas. Tenham o cuidado de nomear o rei que o Senhor, o seu Deus, escolher. Ele deve vir dentre seus próprios irmãos israelitas. Não coloquem um estrangeiro como rei, alguém que não seja israelita. Esse rei, porém, não deverá adquirir muitos cavalos, nem fazer o povo voltar ao Egito para conseguir mais cavalos, pois o Senhor lhes disse, jamais voltem por esse caminho. Ele não deverá tomar para si muitas mulheres, se o fizer, desviará o seu coração. Também não deverá acumular muita prata e muito ouro. Uma pausa aqui rapidinha. O plano de Deus não era que o povo de Israel tivesse um rei, de fato, um rei ali, ser humano, sentado num trono, como a gente vai ver lá pra frente, o rei Davi, rei Salomão, rei Saul e os outros reis, né? Não era esse o plano de Deus. O plano de Deus era que o povo fosse governado por Deus. E os sacerdotes e os profetas fossem esses intermediários, como Moisés estava fazendo, né? Nesses 40 anos. O plano de Deus era esse. Mas Deus já estava prevendo, né? Como irá acontecer lá na frente que o povo de Israel vai olhar para o lado.
Olha, nossa, aquela nação tem um rei. Nossa, o outro ali tem um rei. Só a gente não tem um rei. A gente quer um rei pra gente. Lá em Samuel a gente vai estudar isso. E realmente acontece o que Deus fala. Olha, o dia que vocês olharem para as nações vizinhas e tiverem inveja das nações vizinhas, porque eu sei que vocês vão ter invejinha e, enfim, vocês querem ser igual a todo mundo, né? Parece quando a gente é criança, né? A nossa mãe assim, ah, não faz isso. Ah, mãe, mas todo mundo faz. Ah, você não é todo mundo. O povo de Israel não era todo mundo. Pelo contrário, era para eles servirem de exemplo, mas não. Lá na frente vocês vão ver que eles vão falar exatamente isso daqui. Queremos um rei que nos governe como tem todas as nações vizinhas. Eles vão olhar para o lado, acho que é um rei, acho que é um rei. Acho que é alguém que a gente possa ver, a gente não quer um Deus que está lá no alto e fala por intermédio de profetas ou age através de juízes, como nós veremos também nos livros de juízes. Não, a gente não quer, a gente quer um rei. E aí Deus já alerta para como deveria ser esse rei. O rei não deveria ser um rei estrangeiro, deveria ser um rei israelita. Não deveria ter muitas posses, muitos cavalos. E nós iremos discutir isso depois também, falando sobre que um rei não deveria fazer o censo de quantos cavalos tinha, porque isso era cavalo significava poderio militar. Um rei que era governado por Deus numa nação não deveria ter preocupação com tanto de cavalo, com tanto poderio militar, porque quem estava no comando era Deus. A gente vê isso, inclusive, acontecendo pesado e com consequências lá na frente com o rei Davi. Mas isso fica para um próximo episódio, que eles vão entrar mais nesse assunto. Mas agora, olha que interessante, a partir aqui do verso 18, até o fim, então, do verso 20. E esse aqui, gente, o verso 18 até o verso 20, é chave para a gente entender uma porção do Apocalipse. Quando a gente lê Apocalipse, grifem essa parte aqui do verso 18 até o verso 20 do capítulo 17, porque lá na frente no Apocalipse tem tudo a ver com isso daqui. E eu já explico o quê. Verso 18. Quando subir ao trono do seu reino, falando ainda desse rei, mandará fazer num rolo, para seu uso pessoal, uma cópia da lei, que está aos cuidados dos sacerdotes levitas. Terá sempre essa cópia consigo, e terá que lê-la todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer o Senhor, o seu Deus, e a cumprir fielmente todas as palavras desta lei e todos estes decretos. Continuando, isso fará que ele não se considere superior aos seus irmãos israelitas, e que não se desvie da lei, nem para a direita, nem para a esquerda. Assim, prolongará o seu reinado sobre Israel, bem como o dos seus descendentes. E aqui terminamos o capítulo 17, mas aí agora eu quero fazer a aplicação. Saúde, desculpa. Com o Apocalipse. Quando a gente vai em Apocalipse capítulo 5, nós vemos uma cena muito interessante. Apocalipse capítulo 5, vocês não precisam abrir se não quiserem, eu só vou falar rapidinho. E Apocalipse capítulo 5 é a cena da entronização de Cristo. Quando ele sobe, lembra, Jesus é crucificado, ele ressuscita, ele fica aqui 40 dias aqui na terra e depois ele sobe, ele vai para os céus, né? E os apóstolos veem ele subindo e tudo mais. Apocalipse 5 retrata justamente esse momento em que Jesus sobe e ele é entronizado. Só que acontece um negócio, uma cena muito interessante entre João vendo a visão e o que está acontecendo no céu, com a entronização. Olha só. Capítulo 5, verso 1 de Apocalipse fala assim: Então vi na mão direita daquele que está sentado no trono um livro em forma do quê? De rolo, escrito de ambos. Quem é digno de romper os selos e abrir o livro? Mas verso 3 do capítulo 5 de Apocalipse. Mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro, ou sequer olhar para ele. Verso 4. Eu chorava muito, isso é João falando, né? Eu chorava muito porque não se encontrou ninguém que fosse digno de abrir o livro e de olhar para ele. Olha só como as coisas se conectam. Todo rei de Israel, por ordem aqui, que a gente começou a ver aqui no Deuteronômio capítulo 17, todo rei de Israel tinha, por obrigação, todo rei tinha uma cópia do rolo da lei, da Torá, dos 5 primeiros livros que nós temos hoje. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Esse era uma cópia pessoal que só o rei entronizado poderia abrir. Essa cópia ficava com os levitas faziam as cópias do rolo da lei e ficavam com eles no templo, no santuário.
E somente o rei poderia ter uma cópia para ele, pessoal, porque ele tinha que ler todos os dias. Por quê? Porque o rei tinha que, né, como o próprio livro fala aqui em Deuteronômio, que ele tinha que ler isso todos os dias, para ele saber o que é certo e o que é errado, para não se desviar nem para a direita nem para a esquerda, para ele não se achar superior aos outros irmãos dele israelitas só porque ele era rei ali, ele não era superior a ninguém. Na verdade, então era assim, ó, se coloque no seu lugar, parça. A lei nos coloca no nosso devido lugar. Quando você está se achando muito, quando a gente está se achando muito, quando a gente vai para a Bíblia, a gente não tem motivo para se achar. A gente vê que tudo depende e tudo é através de Deus, para Deus e com Deus. A gente é só, enfim. E aí esse rei, ele tinha o rolo. Mas aqui em Apocalipse, mostra essa cena que tinha um rolo fechado e não existia ninguém que poderia abrir o rolo, ou seja, não tinha um rei capaz de abrir o rolo, porque somente o rei poderia abrir o rolo. João começa a chorar aqui, em Apocalipse 5, porque era normal, era algo que era óbvio para o povo judeu daquela época, era uma coisa que eles estudavam há séculos, e eles sabiam desse costume de que somente o rei poderia abrir o rolo da lei e ler o que está lá dentro. Mas aqui no capítulo 5, ele vê que Jesus sobe, mas de repente não aparece ninguém digno de abrir o rolo, e fica esse suspense lá nessa visão em Apocalipse 5. E aí João chega à seguinte conclusão. Bom, quer dizer que Jesus morreu, ressuscitou, subiu para o céu, mas aqui no capítulo 5 de Apocalipse se fala que não existia ninguém digno de abrir o rolo, ou seja, aí João começa a desesperar. Quer dizer que o sacrifício de Jesus não foi aceito. Jesus não foi o sacrifício que estavam esperando, porque não tem ninguém digno de abrir o rolo. E João, aqui no capítulo 5 de Apocalipse, ele chora muito. De novo, verso 4 do capítulo 5 de Apocalipse. Eu chorava muito, porque não se encontrou ninguém que fosse digno de abrir o livro e de olhar para ele. Porque só era possível abrir o livro, o rolo, se fosse o rei, entronizado. E nesse caso aqui era uma entronização no céu, reconhecido por Deus o Pai. Ou seja, teve aquele momento, João começou a chorar, porque ele começou a pensar que Jesus não tinha cumprido o que ele tinha se proposto. Mas olha que interessante, verso 5 de Apocalipse 5. Então um dos anciãos me disse, não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e seus sete selos. Ou seja, eu nem vou continuar aqui, depois quando a gente estuda Apocalipse a gente vê. Então, toda essa cena que João está observando em Apocalipse, dessa entronização e desse rolo, que rolo é? É esse rolo de Deuteronômio 17. Capítulo do verso 18 ao verso 20. Era o rolo da lei, era o livro da lei que só o rei poderia abrir. Só o rei poderia ter essa cópia e só ele poderia abrir. Isso você não entenderia em Apocalipse se você não soubesse disso aqui em Deuteronômio 17. Porque esse era um costume que foi passado de geração em geração, de rei em rei, que só o rei poderia abrir o rolo da lei. E lá na frente Jesus se mostra digno de abrir o rolo e quebrar os 7 selos que quebravam o rolo e abriam simbolicamente ali para então abrir os 7 selos e tudo que a gente já estudou em Apocalipse, que nós estudaremos aí posteriormente. E assim nós terminamos o capítulo 17 daqui de Deuteronômio, com esse grande, né, spoiler, não sei se é spoiler, mas é uma grande ferramenta para a gente entender. E aí fica a dica de novo, tá, gente? Tudo que acontece lá em Apocalipse, se a gente entende aqui Levíticos e Deuteronômio, se a gente consegue entender bem Levíticos e Deuteronômio, a gente compreende grande parte do que está acontecendo simbolicamente em Apocalipse, porque ele usa a simbologia de santuário, de tudo que está aqui o tempo todo. Por isso que é tão importante nós estudarmos o livro de Deuteronômio, o livro de Levítico, como nós estudamos, enfim, porque se a gente consegue entender os conceitos daqui, apresentados em Deuteronômio, lá na frente, quando a gente vai estudar profecia, quando a gente vai estudar Apocalipse, que diz a respeito do nosso período que nós estamos vivendo hoje, nós conseguimos entender muito mais a visão e as visões e os símbolos e tudo mais. Mas terminamos o capítulo hoje de Deuteronômio 17, vamos fazer uma oração aí e vamos encerrar o estudo de hoje. Oremos. Pai amado e querido, agradecemos pelo estudo de hoje, Deuteronômio capítulo 17, que terminou com
a abertura do livro, a leitura do rolo da lei. Pai, como é interessante quando a gente consegue fazer essas conexões e como a gente vê que toda a Bíblia está conectada. A gente não consegue estudar plenamente um livro sem entender o outro e assim por diante. Por isso que nós estamos fazendo isso, Pai. Essa leitura diária da Bíblia para a gente, a cada dia, Pai, nos aprofundarmos na Tua Palavra e tentar fazer sentido de tudo isso que a gente está vivendo e tudo isso que a gente ainda está indo estudar, Pai. Que o Senhor seja com todos que estão aqui. Que eles estejam acompanhando e estejam entendendo de fato pelo menos alguma coisa do que nós temos estudado. E que esses estudos diários estejam impulsionando todos aqui, Pai, a quererem e a buscarem mais por si só o conhecimento da palavra. Que eles não parem aqui no Bora Ler a Bíblia, que eles estudem em casa sozinhos, que eles investiguem, que eles tirem suas conclusões em oração, Pai, em humildade, que eles possam buscar a Ti de todo o coração, Pai. Seja com todos que estão aqui, nos dê um ótimo sábado, Pai, abençoe todas as famílias que estão aqui representadas, tanto dos que estão aqui acompanhando ao vivo no Clubhouse e no Instagram, quanto os que estão acompanhando na gravação no YouTube e no Spotify. Seja conosco, Pai. Nos dê um ótimo dia com suas bênçãos e com sua proteção. Tudo isso te pedimos e agradecemos. Não é porque a gente mereça qualquer coisa, Pai, mas pelo teu sangue derramado na cruz é que nós oramos. Amém. Valeu, gente. Queria agradecer aqui a presença de vocês, todos vocês aqui no Clubhouse e aqui no Instagram. Deixa eu ver quem está ao vivo aqui no Instagram. No Instagram, eu queria agradecer a presença aqui da Amanda, do Dourado, da Flávia, da Vitória, do Ricardo Coelho, da Ed Venécia, da Rosemary, da Big Beca. Galera, muito obrigado aí. O Rick também que entrou. Luiz, Sérgio e Priscila. E no Clubhouse, o Luiz, o Sérgio e a Priscila e a minha esposa também, que está sempre acompanhando aí o Bora Ler a Bíblia comigo no Clubhouse. Galera, é isso. Fazemos isso todos os dias. De segunda a sexta, das 8h30 às 9 da noite, sábados, domingos e feriados, das 8h30 às 9 da manhã, todos os dias lendo um capítulo da Bíblia por vez. Hoje nós estudamos Deuteronômio 17, amanhã será Deuteronômio 18 e assim por diante. E caso você perca o ao vivo, nós temos os nossos canais, em que eu subo no YouTube a nossa live do Instagram e no Spotify, em que eu subo o áudio do Clubhouse. Me adicione nas redes sociais, ative o sino de notificação para ser avisado e notificado toda vez que eu iniciar a live, para você não perder nenhuma. E também assine nossos canais ali no YouTube e também no Spotify para não perder nenhum episódio. Beleza, gente? Um grande abraço para vocês, um ótimo sábado, desfrutem desse dia, aproveitem esse dia para ficar com a tua família, para ir para a igreja, para desfrutar a natureza, estar em contato com Deus. E até amanhã, com Bora Ler a Bíblia. Deuteronômio, capítulo 18. Um grande beijo, um abraço para vocês, valeus e falou!